Rápido, não? Passou muito rápido. Semana que vem começamos os trabalhos, a apresentação dos trabalhos. Então, eu vou mandar ali para vocês depois a ordem das apresentações, lembrando que cada trio e dupla tem 10 minutos. Provavelmente, semana que vem, a gente estenda um pouquinho mais. A aula não vai acabar ali às 9, mas provavelmente das 8 às 10 a gente consegue concluir. Então, se prepara, pega sua aguinha, pega o seu café, o item que você não está de jejum, porque entramos também no jejum essa semana. Então, se prepare para você também prestigiar cada dupla que estiver ali. E aí a gente faz depois um encerramento barra recepção junto com o discipulado oficial. Esse momento a gente quer fazer junto, porque o pessoal do discipulado, ele tem acompanhado a incubadora no paralelo aqui, eles estão também torcendo para que essas aulas possam impactar, chacoalhar e motivar você. E eu estou com a missão de trazer essa última aula. O Márcio dominou, né, todas as aulas aqui, mas eu sempre estava aqui nos bastidores acompanhando. Eu fui grandemente edificada por essa incubadora. E hoje o tema a gente encerra, né? Tem muitas coisas, muitos outros temas que a gente poderia falar, trazer aqui para a incubadora. Quem sabe a gente faz uma escola legacy, o retorno. Quem é dessa época de escola legacy sabe o quanto nós éramos edificados. Quem sabe agora a gente consegue mudar o formato e fazer algo nesse sentido para continuar dividindo alguns estudos aqui com vocês. E hoje o nosso tema é Somos Templos do Espírito Santo. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, nós vamos navegar por ela, e eu quero que você faça um compromisso comigo, não fique chateado. Estou aqui apenas para declarar a palavra de Deus. Não sou eu quem os digo, mas a palavra de Deus é o que nós vamos ler agora. E para a gente começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim: Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que o lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos no mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros, exortando vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas põem à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Que texto rico! E só desse texto aqui a gente já poderia falar muitas coisas. E eu queria começar essa aula, né, de corpo, alma e espírito. Deixa eu só dar um. Eu acho que a minha mensagem é muito longa, porque eu copiei aqui, mas 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 23. Tentei pôr no chat, mas eu acho que é muito comprido aqui o texto para eu colar e vocês acompanharem, então tomem nota.
Quando a gente fala que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos seres que Deus criou, obrigada, Marina, em 3 dimensões, corpo, alma e espírito. O fato que eu quero chamar a atenção é lá para o versículo 19, que diz assim: não extingais o espírito, ou em algumas outras traduções ou versões, não apaguem o espírito, ou não entristeçam o Espírito Santo. E aí eu começo fazendo uma pergunta. Se nós somos templos do Espírito Santo, se Deus nos fez seres em 3 dimensões, onde o Espírito é uma parte importantíssima, aquela que nos conecta com Deus, como é possível o Espírito ser apagado no templo? Não sei se você já parou para pensar, mas se a Bíblia está te advertindo em cuidado para que você não apague o Espírito em vós, significa que existe sim uma forma do Espírito Santo deixar de ser o meu guia. Ah, Laís, mas nós não fomos criados corpo e alma e espírito? Corpo, a matéria que todos podem ver e tocar, a alma que compreende os sentimentos, as vontades, as emoções, e o espírito, aquilo que te conecta com Deus. Se eu decidir viver uma vida fora da palavra de Deus, se eu decidir viver pela carne, eu estarei automaticamente apagando a obra do Espírito Santo na minha vida. E aqui, quando a Bíblia fala da obra do Espírito Santo, o símbolo que é relatado aqui é o fogo. O fogo do Espírito Santo na sua vida e na minha vida é a obra desse Espírito, que é o Espírito de Deus, em te transformar, em fazer dia após dia você morrer para a sua velha natureza, morrer para os seus desejos, morrer para as suas vontades, morrer às vezes para aquilo que você acha que é certo, mas que não condiz com o que a palavra de Deus diz. E como líderes, aí seria isso, viver pela carne é igual a apagar a obra do Espírito Santo, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, se eu e você, todos os dias, não decidimos viver com base no que as Escrituras dizem, meu amado, deixa eu te falar algo que tem se tornado muito comum. Pessoas querem achar as suas opiniões na Bíblia. E isso é perigosíssimo. Pessoas se desvinculam de ministérios, se desvinculam do corpo a qual foram inseridas, porque elas não estão dispostas a ouvir o que a palavra de Deus diz. E se eu e você vivermos uma vida onde nós buscamos achar respaldo para aquilo que nós achamos, nós estamos na contramão do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que o velho homem precisa morrer. As minhas razões precisam morrer. As minhas razões precisam estar lançadas no altar. E a partir daí, eu estar com o coração aberto para receber de uma palavra nova, que é viva, eficaz e que muitas vezes vai quebrar uma estrutura de raciocínio. E eu queria dizer, você está disposto a isso? Ao processo de mortificação? A gente acha muito bonito falar, aqueles que morreram com Cristo viverão com Ele. Mas morrer com Cristo significa aceitar inteiramente a sua obra, a sua vontade, a sua palavra. Não tem como eu aceitar meio Cristo. Não tem. Não tem meio crente. Não tem meio Cristo. Ou eu aceitei, ou eu não aceitei.
E com base nisso, eu queria trabalhar 3 aspectos quando nós pensamos em somos templos do Espírito Santo. E o primeiro aspecto é quando isso reflete no nosso comportamento. E como respaldo, eu queria que você fosse comigo para 1 Timóteo, capítulo 3. E antes que você fale, Laís, mas aqui a passagem é para os bispos. Meu estimado, eu queria que você olhasse para essa passagem como isso daqui é para aquele que decidiu pregar a palavra de Deus. Isso daqui é para mim, isso daqui é para você. 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Até aqui. Querido, quando nós olhamos para esse texto, tem uma palavra que eu queria chamar a tua atenção, que é seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquela sobre atitude avaliada não dá para imputar culpa. Se nós hoje sondássemos as nossas atitudes, como aqui tem a orientação para bispos, diáconos, nós nos encontraríamos como um servo apto, irrepreensível. Aqui a gente está falando de uma série de condutas: boa reputação, cumprir com a palavra, não ser apegado, ao vinho, não ser maldizente, ter uma caminhada constatada em fé. Aqui ele até destaca, que o bispo não pode ser alguém novo na fé. E o diácono tem que ser experimentado. Ele tem que ter caminhada com Deus. Laís, mas você acha que uma pessoa pode se converter e pode ter uma ascensão meteórica? Acredito que sim, em alguns casos, mas a palavra de Deus diz que é bom que um líder seja experimentado na fé. E, obviamente, isso daqui não tem um padrão, algo único para todos. Mas quais são as suas experiências de fé que podem colocar em cima desse texto e falar: eu estou vivendo uma experiência com Cristo. Eu estou experimentado na vida comum da igreja. Eu sou alguém do qual o meu caráter, eu não tenho o que temer sobre o meu caráter. Eu não participo de lucros desonestos. Eu sou homem de uma única mulher e vice-versa. E pensando sobre isso, eu penso que uma forma
simples de nós avaliarmos se as nossas atitudes, elas estão irrepreensíveis diante de Deus, é você pensar no teu dia mais desafiador. Eu não sei a rotina, né, que você está envolvido. Então, eu vou trazer um cenário hipotético aqui, que talvez não reflita a tua rotina, mas exercite esse momento comigo lúdico. Imagina que uma pessoa trabalha numa empresa e ela é responsável por entregar uma quantidade de tarefas naquela empresa. E as pessoas não sabem muito bem o que pedem para ela, cobram demasiadamente, ela vive um estresse grande, ela passa por momentos de injustiça, ela é colocada à prova todos os dias com muita pressão. O dia que essa pessoa estoura na tua bolha de estresse, como nós olhamos para essa atitude? Ah, ninguém é de ferro. Ah, somos uns seres humanos. Tem o dia, né, que a gente dá a derrapada. Isso tudo é verdade. Não quero tirar o peso aqui de você ser humano. Você não é, dá uma olhadinha assim, dá uma cutucada aqui no seu ombro, vê se tem uma capa saindo, uma capa nascendo aqui das suas asas aqui, ó. Não tem. Você não é um super-herói, porém, a Bíblia fala daqueles que buscam uma atitude irrepreensível. E a atitude irrepreensível é aquela atitude que glorifica a Deus. Isso aponta que eu e você, nos nossos dias, no nosso modo de viver, seja no dia desafiador, seja no dia da alegria, nossas atitudes precisam glorificar a Deus. Deus está sendo glorificado através do teu testemunho de vida, e testemunho aqui não é do teu testemunho de fé, talvez daquele pedido de oração que você tem clamado, talvez da cura que você tem buscado. Não é desse testemunho de fé que eu estou falando. Eu estou falando do teu testemunho de vida, a tua prática diária, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você se dirige às pessoas, sejam próximas, sejam mais distantes, a forma que você faz negócios. Se você é um bom funcionário, se você tem a tua empresa, se você é um bom patrão, se você é uma boa pessoa que atende com honestidade os seus clientes, se você é uma pessoa que é olho por olho ou dente por dente, as tuas atitudes estão glorificando a Deus. No teu secreto, existem coisas que não estão disponíveis aos olhos humanos. Mas eu quero te dizer algo, não existe nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. E ser irrepreensível deve ser um desejo na nossa busca. Nós somos modelos. Quando a Bíblia fala que não é bom que a pessoa não seja experimentada, ou melhor, é melhor que ela seja experimentada, fala de alguém que está buscando ser modelo. E, meu querido, a Bíblia também fala que eu e você não devemos ser motivo de escândalo ou tropeço para ninguém. Se as tuas atitudes geram escândalo ou tropeço, principalmente para aqueles que são neófitos ou aqueles que são novos na fé, você não está caracterizado como alguém irrepreensível. E essa deve ser a nossa busca. O segundo aspecto é o nosso corpo. 1 Coríntios 3:16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus
que são vocês, é sagrado. Aqui nós estamos falando que nós somos templo e o santuário tem atitudes. Não adianta estar tudo em ordem no santuário se a atitude ela é reprovável. Mas é importante também que esse santuário esteja em dia. E aqui eu estou falando, quero falar de dois aspectos. Daquilo que está interno e daquilo que está externo. O interno fala da sua saúde. Como você tem olhado e observado a sua saúde. Você tem sido alguém negligente? Eu quero te dizer, isso é irrepreensível. A partir do momento que eu decidi ter um único Senhor, um único Salvador, é tudo. Não tem meio Cristo. E eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma casa muito bonita, com muitos itens de decoração, que você planejou com muito cuidado, né? Às vezes tem homens que gostam mais de detalhes, e eu vou te contar um segredo, aqui em casa, o Márcio é a voz da concordância, porque eu misturo amarelo, azul, roxo, e ele vem falando, isso daqui não tem nada a ver com nada, melhor a gente não levar. Então, esse toque de coerência é do meu marido. Então, tudo que eu compro acaba passando por ele, porque depois eu vejo realmente o que eu queria levar não combinava com nada. Então, ele tem, quando fala, sejam participantes, o Márcio, até nesse nível, ele está cumprindo. Ali, que se deixar só comigo, vira uma salada mista. Então, imagine que você tem essa casa que você cuida com muito carinho. E você vai contratar alguém para te ajudar nesses afazeres. E você colocou lá, não sei o quanto aqui são metódicos, né? Mas tem gente que se você tirar a caneta do lado esquerdo e colocar no direito, a pessoa soube que alguém passou por ali. Já tem gente se denunciando aqui com os dedinhos. Então imagine que você contrata alguém para te ajudar e você, quando essa pessoa chega, você passa as instruções. Olha, aqui é onde você vai me auxiliar, e eu te oriento, né? Eu gosto da caneta assim, daquele enfeite assim, eu gosto que você limpe assim, o outro tem alergia, né, com determinada coisa, então não usa, faça as instruções e você vai fazer outras coisas. E quando você volta, boa parte daquilo que foi dito não foi feito da forma como você falou. E aí você pergunta, mas eu não falei para você que o pote de caneta tinha que ficar do lado direito, não do esquerdo? E a pessoa fala, não, mas é muito melhor do esquerdo. Tá errado, eu fiz assim, porque é melhor desse jeito. Ah, mas você limpou dessa forma? Não. Sabe o que que é? Eu esqueci, esse pedaço eu esqueci, mas na próxima vez eu faço. E imagina que essa atitude, ela se repita muitas e muitas vezes. Minha pergunta, você ficaria com esse auxiliar? Você ficaria com esse funcionário? Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a oração é mais ou menos assim: Senhor, nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, a partir desse momento, você tomou uma decisão de entregar a sua vida para um único Senhor. Ou seja, não é mais você quem governa. Então, querido, deixa eu te dizer algo. Quando você olha para o seu corpo como se fosse você governando, existe um risco enorme de você se tornar alguém repreensível, porque nós facilmente somos tomados pelos nossos desejos, ansiedades e muitas outras formas de sentimentos.
Falei que o Márcio depois vai dar o testemunho completo. E nós reconhecemos o quanto precisamos evoluir nesse pedaço da nossa vida. De maneira transparente, dizemos, estamos em obras também. E antes da gente dividir essa palavra com vocês, Deus tem perguntado a nós, o corpo de vocês, internamente, a saúde, ela tem glorificado Deus, tem sido cuidado bem deste templo, aquilo que eu coloquei para você ser mordomo, você tem feito com sabedoria, ou você tem sido como esse servo que muda as coisas, os adereços de lugar, porque achou que assim era melhor. Querido, isso é atitude de quem não tem Senhor. Isso é atitude de quem não tem Senhor. Tudo que nós fazemos é porque nós entendemos que Deus nos ama. Não existe nada que você faça mais ou menos para Deus te amar mais ou menos. Isso é certo ou errado? Eu quero te ouvir. Hoje é a última aula. Você acha que existe algo que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama, ou para Ele te amar um pouco menos? Sim ou não? Acho que não. Acho que a gente pode Não. fazer coisas que agradam o coração de Deus, né? Igual um pai. É igual um pai. O pai quer que o filho obedeça, né? Então tem toda essa questão, mas É, e fala o também de amor do pai não diminui ou aumenta por conta das nossas das atitudes. e fala de Mas é entristecer também, né, o Espírito Santo. exato. Exato. Não existe nada que você faça que Deus vai te amar mais do que Ele já te ama. E também não tem nada que você faça para Deus te amar menos do que Ele já te ama. Logo, você pode perguntar, Laís, então, para que serve todo esse parâmetro? Se tudo que eu fizer, Deus não vai mudar o olhar dele, o amor. Querido, deixa eu te dizer algo. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós buscamos agradar e estar submisso àquele que nós amamos. Então, tudo que eu faço para Deus, seja no aspecto do corpo, como a gente está trabalhando aqui, seja ministrando na minha célula, seja ministrando no discipulado, seja fazendo algo para a igreja, é porque o meu amor para Deus precisa de expressão. Não é para Deus me amar mais ou menos, mas é para minha vida declarar e glorificar em reconhecimento aquele que me amou primeiro, aquele que me amou muito antes. Então, tudo que nós fazemos inclui os sacrifícios que nós fazemos, cuidar do corpo é um sacrifício. Requer sacrifício. Mas você é templo. E você pode limitar, inclusive, o agir de Deus por falta de zelo com aquilo que Deus lhe deu para ser como mordomo. Esse é o aspecto interior. E tem o aspecto exterior. E aqui eu vou falar de vestimentas. Ah, Laís, e eu não quero ser enviesado, mas eu estou falando com aqueles que Deus me confiou aos cuidados. Então, querido, eu vou falar com todo o amor, mas eu não vou ser negligente ao que a palavra diz. A palavra de Deus diz que as nossas vestimentas precisam ser discretas, decentes. E aqui, se você gosta discreta, não é assim, eu gosto tanto de um brilhinho. Meu amado, minha amada, usa o teu brilho, desde que seja decente. Mas a tua decência, ela precisa estar estampada. E eu vou dar algumas características. Leg é academia.
Leg não combina com ocasiões que não a hora de fazer exercício físico. Não dá certo. Cropped é uma graça na praia. Não cabe para nenhum ambiente de comunhão que não seja na beira da piscina ou com o pé na areia. Não é decente. Nossa, Laís, mas essa é a tua percepção, é a tua visão. Pode ser que seja, mas, querido, a minha percepção também correu em muitos momentos, em muitos atendimentos, onde nós já recebemos pessoas na igreja, pessoas que tinham práticas de promiscuidade financiada, e que essas pessoas pediram ajuda porque elas queriam ser diferentes. Teve uma certa ocasião de uma moça que chegou na igreja, que era, né, tinha sido garota de programa, e ela realmente se converteu, e ela queria ser diferente, e ela queria aprender a ser diferente. Minha amada, para quem que ela vai olhar? Para as irmãs que são mais velhas em fé, para as irmãs que estão na caminhada. Eu não estou dizendo contra a tua vestimenta, eu estou dizendo que tem ocasião para as tuas vestimentas. Eu participei uma vez de uma oficina com uma moça que ela fazia o dress code da Globo, há muitos anos atrás, em São Paulo. Eu trabalhei numa empresa onde era altamente exigido um tipo de vestimenta mais formal. E nós tivemos uma palestra com ela. E naquele ambiente era proibido sandália. Aqui você pode usar, tá? Eu só quero trazer a sandália como um exemplo para você entender. Não tem problema algum com a sandália, tá? Antes de mais nada. E ela falava, no ambiente corporativo não é recomendado sandália, porque existem homens cheios de fetiche por pés. E principalmente para aqueles que tinham contato com área comercial, eles estavam orientando a não usar, para não ter nenhum tipo de problemática, porque existiam mulheres executivas de negócio que estavam envolvidas com carteiras de cliente que tinham muitos homens. Querida, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de uma palestra no mundo corporativo. E você acha que na igreja, as pessoas que estão chegando ali, elas chegam em que estado? Que luta elas estão enfrentando? Então, eu estou dando alguns exemplos e eu, do fundo do meu coração, não quero te escandalizar e nem deixar você chateado comigo, porque eu estou dizendo que, né, não acho que é problema deste grupo, né? E eu quero deixar bem claro, aqui não acho que esse grupo tem um problema e não gosto de falar, nossa, Laís está dando recado. Não, meu amado, se eu precisar, né, conversar com você, eu vou diretamente a você, como já precisei fazer com pessoas que estavam aprendendo. Teve uma ocasião em São Paulo, de uma discípula minha, tinha acabado de entrar na célula, assim, já era da igreja, mas tinha vindo para a nossa rede, tinha sido acomodada numa célula, primeiro dia que ela foi servir no culto de ceia, primeira escala, foi com vestido preto, 5 dedos acima do joelho. De pé, estava tudo certo, não estava nem escandaloso, estava assim, né, quando andava, comprometia um pouco, mas dava para passar, dava, né, para passar. Mas a hora que ela sentava, não tinha como defender. E aí, por amor, eu tive que chamar e falar: minha amada, você é um espelho. Não fique brava comigo, né? Nós amamos que você sirva,
mas só toma cuidado, põe um pouquinho mais comprida essa saia, porque você é uma moça muito bonita e tem gente que pode abusar dessa beleza. Então, para que não haja escândalo de nenhuma forma, 4 dedos vai fazer muita diferença para baixo do joelho. Querido, às vezes é a instrução que a gente precisa. Nós não nascemos sabendo todas as coisas. Agora, você está curtindo na beira da piscina, está com a tua família, né? Eu não acho que tem roupa, nossa, mas o que a pessoa é fora da igreja não é dentro da igreja. Não é isso. Só tem a ocasião. Está decente? Peça opinião. Se você tem dificuldade, peça opinião. Minha irmã, você acha que isso daqui tá legal? Eu acho que não, mas não sei, às vezes a opinião me ajuda. O corpo serve para isso. Ou às vezes roupa super, super, super justa, a vácuo. Querida, isso não é nem elegante. Deixa outras coisas serem valorizadas em você. Agora, você gosta de pôr uma maquiagem mais extravagante? Minha amada, fica à vontade. Nós estamos falando de decência. É só a decência a nossa pauta. E os homens, a mesma coisa. Talvez a gente não tenha problemas com os homens de roupa muito justa, algo nesse sentido. Mas, querido, estar bem apresentável é importante. Na tua simplicidade, no teu jeito ou na tua extravagância. Depende. Você tem um estilo, ninguém aqui quer mudar o teu estilo, mas que seja bem apresentável, que seja bem limpinho, bem passadinho. Sabe aquele negócio que parece que você foi mastigado até chegar no culto e quando chegou lá te cuspiram? Não dá. A gente tem que ser excelente em tudo. A palavra mordomo, é impossível quando você fala isso, não ver a figura de um mordomo na tua mente. E eu não estou dizendo aqui que você vai sair gastando dinheiro. Não é isso. Eu estou só chamando a sua atenção para aquilo que é decente. Às vezes, no revisão de vidas, e eu vou dar exemplos para você entender isso. Às vezes, no revisão de vidas, tá um calor. Eu sei que a gente mora na praia, mas ministrar de bermuda no revisão de vidas é complicado. Vai orar pela pessoa, aquele pelo na perna passando na pessoa, porque ajoelha, você precisa estar mais confortável. Isso é desagradável. Não é legal. Cuide. Nossa, Laís, mas é um calor. Eu sei, mas eu tenho certeza que um dia ou dois não é o que vai fazer sua pressão cair. Vai lá, compra uma água, põe na geladeira, né? Vai dar tudo certo. A igreja vai ter mais ar-condicionado. Fica firme, mas use calça. É melhor. Ah, Laís, mas o outro usa. Falar, querido, nós não devemos nos balizar pelo outro, mas na obra que Deus está fazendo na nossa vida. Vou falar mais uma vez de revisão de vidas. Vai orar, vai cair alguém, tá? Aquela blusinha aqui não aparece que tem um decote, mas para quem vai abaixar, pular, voltar, girar, é complexo. Então, usa uma camiseta, são só 2 dias. Né? Tenho certeza que vai ficar mais confortável para você. São cuidados. Eu quero te chamar a atenção para os cuidados. E eu sempre tenho muito temor quando eu falo disso, porque eu não quero que as pessoas interpretem de uma maneira errônea. A Bíblia diz que nós precisamos orientar aqueles que estão conosco. Então, aqui a ideia é te orientar. Peça a Deus. Quando você veste uma roupa, se aquilo não estiver legal,
Se aquilo te incomodar, o Espírito Santo começa a incomodar a gente. Quando a gente começa a ouvir o Espírito Santo, ele mesmo vai nos guiando, vai mostrando. Isso não está legal. E você vai sendo modificado. E o terceiro aspecto de olhar para nós como templo do Espírito, eu queria te convidar a abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5. O templo que fala como ministros. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos os humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Querido, ser um templo do Espírito Santo é ser modelo de pastoreio. Todos aqueles que Deus colocar para você cuidar, isso é uma forma de pastoreio. E a Bíblia fala, seja modelo. É possível o templo do Espírito Santo ser alguém que despreza a conduta? Ou que tem conduta duvidosa, e eu não estou dizendo que nós não iremos vacilar. Infelizmente, teremos as nossas falhas. Haverão momentos onde nós podemos tropeçar, estamos suscetíveis ao tropeço, mas a busca por ser repreensível, essa tem que arder no seu coração. A busca por ser alguém que olha e fala, eu vou cuidar daquilo que está dentro, daquilo que está fora, aquilo que está refletindo a Deus. Eu vou cuidar para que da minha vida não venha nenhuma raiz de escândalo. Porque Deus me vê como um ministro modelo para o rebanho. E a Bíblia fala que quando o Supremo Pastor, Jesus, retornar e lhe der a coroa que não se desfaz, a coroa que reflete e aponta para a eternidade, que é de onde vem o nosso eterno galardão. E mais uma vez, né? Aquele que é irrepreensível é aquele que entende que para aprender é necessário, muitas vezes, a gente se humilhar. Laís, como assim? Existe humilhação maior do que você abrir mão das suas razões? Uma pessoa que não exerce humildade, que não busca humildade, diante de algo que ela acredita, que ela aprendeu, que ela acha, não tem conversa, não tem discurso. O ensino não penetra em alguém com essa característica. Mas a Bíblia diz que ao soberbo, aos orgulhosos, o Senhor resiste. Mas aos humildes, Ele concede graça. Graça para ouvir o Espírito Santo. Graça para ser guiado pelo Espírito Santo.
E eu queria usar meus minutos finais para dizer que nada do que nós aprendemos e vimos nessas aulas de incubadora, elas vão fazer sentido se nós não formos alguém guiado pelo Espírito Santo. Se Cristo não for pregado, se a palavra não for Cristo, não esquece disso, não tem meio Cristo. Nós decidimos viver Cristo completo, mas sem o Espírito Santo não existe transformação. Eu e você, por mais que nós nos esforcemos para sermos modelo, para sermos irrepreensíveis, se a nossa vida não levar Jesus, não levar as pessoas a terem um encontro com Cristo, com o Espírito Santo, nada disso permanece. Querido, não existe transformação sem o Espírito Santo. Se você precisa ser transformado em alguns desses aspectos que nós falamos, seja nas suas condutas, nos seus atos, nas suas relações, no seu trabalho, na sua forma de viver, na sua vida interna, na sua saúde, no seu externo, como ministro, como líder, se em alguma dessas áreas você precisa de transformação, deixa eu te falar, sem o Espírito Santo não é possível. Você pode estar na igreja aqui, tem o melhor louvor, você pode estar com os melhores líderes, você pode estar com os melhores mestres. Quem muda a vida de alguém é o Espírito Santo. E ser modelo é apenas ser um canal que glorifica a Deus. Se até hoje você orava, Senhor, me dá um propósito de vida. Eu esperei a última aula para te falar isso. A gente abriu a incubadora falando que o ID é o chamamento em comum que nós temos. Isso é comum a todos nós, o ID. Eu e você. Deus pode te dar para esse grupo variedade de dons. E vocês certamente vão fluir. E eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês fluam. Hoje a Bispa Lúcia postou uma frase da qual eu acredito demais. O sucesso de um líder, ele é medido pelos seus sucessores. Isso é o papel de um líder. Eu só posso olhar e ver que eu tive sucesso quando eu formei os meus discípulos, se eles estiverem fazendo melhor. Então, eu quero que vocês fluam cada vez mais nos dons de Deus. E Deus chamará alguns para ser profeta, pastores, mestres, como a gente já viu. O ID é o chamamento comum. Mas deixa eu te dizer o que é propósito também. Você pode ter uma trilha para caminhar diferente da minha, mas o nosso propósito é glorificar a Deus. É que a nossa vida glorifique a Deus. Então, olhe para a sua vida e fale: a minha vida glorifica a Deus. Hoje, o meu estado glorifica a Deus. As minhas ações glorificam a Deus. Se os meus pensamentos fossem externados, eles glorificariam a Deus ou eles me envergonhariam? Se as minhas decisões na alma, elas fossem externadas, elas glorificariam a Deus ou elas me envergonhariam? Esse é o padrão. E eu gosto muito desse texto, que ele fecha como, né, você ministro, você que pastoreia, não domine a vida do outro. Querido, você não foi chamado para dominar a vida do outro. Você foi chamado para ser modelo. As decisões são individuais. Ah, mas aquele discípulo eu amo moderadamente, porque tudo que eu falo ele não faz. Amém, querido? A nossa função é amar. Ele fazer ou não fazer é uma decisão do relacionamento dele com Deus.
que ele não apague o Espírito Santo na vida dele. Que a obra do Espírito Santo na vida dele não seja apagada. E por isso que eu reforço, mostrar às pessoas que têm o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porém, para que eles ouçam, é necessário que se levante aqueles que pregam. Não se cale. As suas atitudes falam, a sua forma de viver fala, o seu sorriso no rosto fala, a sua alegria fala. E eu vou ler de novo para a gente encerrar o primeiro texto que eu li, 1 Tessalonicenses. 3 versículos. 4, vai. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Querido, não apague o Espírito na tua vida. Seja alguém que busca ser um servo irrepreensível. E peça a Deus, eu quero orar com você, para eu ir para as instruções finais. Eu não consigo fazer uma aula sem orar, porque se não for a graça de Deus na nossa vida. Se não for a graça de Deus para nos sustentar no dia que está difícil. No dia que a gente tá para soltar a corda, porque a corda já fez sangrar a mão. No dia que tem aquelas pessoas, nossa, Laís, mas a gente se torna vitrine e a gente é julgado, e tá certo julgar, tá errado julgar. Não perca o primeiro discipulado. Falaremos mais sobre isso. Mas por hoje, né, já estou dando spoiler aqui, mas por hoje eu quero orar para que o Espírito Santo a cada dia incendeie por meio das obras dele o seu coração. E em tudo você seja guiado por ele. Desde o bom dia, Espírito Santo, até boa noite, Espírito Santo. O bom dia, Espírito Santo, já tem que você escreva boa noite, Espírito Santo. Em todo tempo esteja em oração. Ele é o guia. A Bíblia diz que a unção de Deus é capaz de te ensinar sobre todas as coisas. Quando temos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós tivemos como aula, como ensino. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é tão viva, eficaz. A tua palavra, Senhor, que às vezes corta o nosso coração, mas que é necessário para que algo novo, consistente, sadio e frutífero nasça em nós. Pai, nós sabemos que independente do nosso esforço, nós dependemos 100% do Teu Espírito Santo. Pai, se não for o Teu Espírito a nos guiar, a fazer em nós, a nos convencer, a interceder por nós, porque nem orar nós sabemos, como a tua palavra diz, até nisso somos errantes e falhos. Senhor, mas eu peço que o teu Espírito Santo possa a cada dia ser incendiado no meu coração e no coração de cada um que está aqui, sedento pelo Senhor. Pai, que a medida da fome e da sede deles seja a medida que eles caminhem em direção ao teu conhecimento. Senhor, que eles sejam ministros do teu evangelho. Pai, que eles levem a tua palavra por onde o Senhor os fizer caminhar. Pai, que a tua poderosa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém.
Eu acho que a gente pode até encerrar a gravação. Quero mais só 5 minutinhos para a gente falar